Escuta, o Will, você bate para nós hoje? Pode bater, que está na hora. Bate de novo só para chatear. Ou quer ver barulho, você ainda não percebeu? Gongo tem que ter badalada e aquilo repercutir, ressoar. Mas, gente, isso tudo é onirismo, tá certo? É a parapatologia. O onirismo é estado anormal de consciência caracterizado por sensação de irrealidade, ao modo dos sonhos, fantasias, ideias quiméricas e alucinações, podendo ser causado, por exemplo, por alta intoxicação, álcool, substâncias tóxicas, drogas anestésicas e falta de higiene mental. Agora, a onirocopatia, os devaneios vazios, a realidade imaginária, os sonhos acordados, as ideias delirantes, as fantasias sexuais, os episódios oníricos, as substâncias tóxicas, as fabulações, os devaneios de ontem à tarde, o estado de divagação, o estado crepuscular, o desligamento da realidade, os sonhos despertos, a imagística enferma, a viagem na maionese. Essa aí hoje está sendo muito usada lá em Brasília. A mente deambulatória, a perda do senso da realidade. E, no fim, a alucinação. Agora, nós aqui, quero dizer para vocês, que está aqui, a realidade imaginária está 2 vezes. A segunda a gente vai cortar. E a palavra imagem está faltando um R. E o surrealismo está com 3 R's. A imagem está na parapatologia. A realidade imaginária é na fatologia. E o surrealismo está na enumerologia. Agora, nós fazemos aí uma série de considerações de logias e falamos, o estado anormal do onirismo é ainda comum em determinadas injunções da vida. A maioria dos componentes da humanidade, homens e mulheres de todos os níveis culturais. Você é cometido com surto de inconsciência no estado da vigília física ordinária? Já procurou refletir dentro da retilinearidade, da autopensionização? Quer dizer, onirismo é brabo. Onirismo aqui é tão sério que de vez em quando o povo dorme. Ontem mesmo tinha um rapaz dormindo aqui dentro, vocês viram, né? Veja, aqui na tertúlia, o ideal era ele ir para casa e dormir em casa. Uma pessoa vai dormir aqui, ela está deslocada e não está adiantando nada. Entende? Agora veja, esse processo desse sono é onirismo. É uma decorrência dele. Você vai falar, não, é por causa do almoço, está fazendo, né, o quimo, aquela história, mas não é. O processo é onírico, antes de mais nada. A pessoa ainda não tem noção disso. O devaneio vai embora, e aí ó, entra o sono. E aí abre a boca. É inevitável. Agora, ó, acontece nas melhores famílias, tá? Isso ainda é muito comum na Terra. Todo lado, é o que eu estou falando aqui. Agora, o onirismo, para nós, ele precisa ser muito bem estudado, devido ao parapsiquismo. As pessoas confundem demais o processo da imagística com a realidade. Agora, o onirismo é muito confundido devido ao problema do Morfeu com o amparador. Morfeu, o reino de Morfeu, é o reino do sono, não tem nada a ver com isso. Isso é um Deus. Entende? Agora, o amparador é outra coisa. Então, nós temos que abrir o olho com isso. Você entrar no reino de Morfeu, não dá, né? Tem que dar um jeito, tá certo? Por isso que tem essas considerações todas. Agora, eu queria considerar para vocês também o seguinte. Eu andei falando aqui porque o povo está falando muito comigo, mais o Juscelino Kubitschek e o Mário Palmieri. O povo que veio aqui, gente que está aparecendo. Eu falei assim, deve ter alguma coisa na internet que está chamando a atenção disso. Por incrível que pareça, eu estava certo, tá mesmo. Tá aqui, ó. João Guimarães Rosa, escritor, Juscelino Kubitschek, Valdo Vieira, propositor da ciência, não sei o quê. Tá aqui, na Wikipedia. É gente nossa ou é outras pessoas que colocaram? A FEB é declarada pelo presidente Juscelino Kubitschek entidade de utilidade pública. Chico Xavier e Valdo Vieira realizam uma viagem aos Estados Unidos para divulgar o espiritismo. O presidente Juscelino encerra processo penal contra o médium Zé Arigó, concedendo indulto.
que eu fui um dos primeiros que entrei nisso. Agora, Monte Carmelo. Assim, o município de Monte Carmelo ficou com os distritos Celso Bueno e Gonçalves. São carmelitanos conhecidos pelo Brasil. Valdo Vieira e Mário Palmério. Está aqui. Por causa disso, eles estão juntando as coisas, está na cara. Mário Palmério, Chapadão do Bug, Rio de Janeiro, José Olímpio, Fonte Viva, tal. Valdo Vieira, conduta espiritual, não é conduta espírita. Quem escreveu isso não é do nosso povo. Eles não estão sabendo. Rio de Janeiro, está tudo junto. Agora, história de Monte Carmelo. Está aqui e está. São carmelitanos conhecidos pelo Brasil. Valdo Vieira e Mário Palmério. Agora veja, isso é a história de Monte Carmelo, que é a terra nossa lá. Então eles estão sabendo da história. Eu falei que tinha alguma coisa diferente. Agora, mostra direitinho também, né? Aqui, ó, aqui está um negócio que eu fiz declaração. Isso apareceu. Isso aqui, eles copiaram uma entrevista minha. Então, eu falei assim, enquanto estudava, comecei a trabalhar com o Mário Palmério, que hoje é um escritor de renome. Nessa ocasião, ele estava vivo. Comecei a falar. Que ele é da Academia Brasileira de Letras. 3 vezes deputado federal. Outra coisa, embaixador do Brasil no Paraguai, na época do Stroessner. Não é fácil. Agora, hein? Eu não sei não faz muito tempo não. Foi. Agora, ó, isso aqui é os negócios uma espécie de timeline do problema do espiritismo. Está aqui as coisas que eu falo para vocês sobre o caso do Chico. Em 1957, em parceria com Valdo Vieira, inicia a psicografia do livro científico Evolução em Dois Mundos. Chico trabalhando na cidade de Pedro Leopoldo e Valdo Vieira em Uberaba, Minas. Depois passa mais uma coisa e põe 13, 1958. Amaury Pena, sobrinho do Chico, subornado por inimigo da doutrina, vai aos jornais e denuncia Chico como mistificador. Período de escândalo, perseguição à família e problema de saúde. Começou a dar uma labirintite com o Chico. Agora, 1959. Foi aí que eu entrei na história. Eu fui lá em 56 a primeira vez. Mas a hora que começou o escândalo com o negócio todo, ia derrubar todo mundo. Foi aí que eu tirei. O povo, ó, mas agora está aparecendo. Isso é próprio timeline. Nada fica encoberto, é bobagem. Cedo ou tarde as coisas todas aparecem. Chico muda-se para Uberaba. Inicia uma intensa colaboração com Valdo Vieira na Comunhão Espírita Cristã. Está aqui. Agora, outra coisa. Isso aqui, ó. É o caso do Dr. Oswaldo de Castro. Ele está com 82 anos quando deu isso aqui, em 2006. Ele está passando agora para 84, porque ele é mais velho do que eu. Agora, a chegada do Penta, a partida do Chico. Está aqui. Dr. Oswaldo de Castro está falando. Mas ele estava hospedado lá, hospedado com o Valdo Vieira antes de se mudar. Pensei bem que o Valdo podia passar para dar um passo no menino. Eles apareceram, foi dado. Está falando o troço todo. Esse aqui é o Oswaldo de Castro, que não admitiu a hora que eu recusei segurar todo aquele conjunto de Dr. Canuto, entende? Agora está aqui. O Valdo Vieira também, em uma de suas encarnações na Espanha, o médium Valdo Vieira, que trabalhou mediunicamente com o Chico, foi seu filho e foi levado por um circo que percorria o país quando tinha uns 6 anos. Está entendendo? Agora, veja, quantos anos faz isso? Ele agora voltou. Agora, veja, ele passou quase 50 anos, danada a vida comigo, porque eu não recebi o troço. Esse era meu amigo. Ele fez odontologia e medicina igual eu. Mas não foi comigo. Ele foi até professor lá. Agora, aqui, está falando das nossas viagens. Ó, Chico e Valdo viajam para os Estados Unidos e Europa, divulgando a doutrina espírita. Só isso tudo. Então, a internet está pondo todos esses troços que eu, às vezes, estou escondendo há muito tempo fora. O que eu vou fazer? Agora, veja, gente, a vida é assim. Agora eu vou contar outra coisa para vocês. Vocês lembram do Fábio, quando ele apareceu, que escreveu esse livro aqui? A Mente no Cosmos. Aqui, lembra? Que é baseado naquilo que eu sempre falei. Entende? Os 2 pés em cima da rocha e o mental som no cosmos. Isso é que a gente vai criando as pessoas e as ideias que você não fez. Vocês lembram que eu falo aqui que cada ensaio desse que eu faço, que é da tertúlia, entende? O verbete, pode ser feito um livro. Eu agora vou mostrar para vocês um livro que o cara fez baseado em mim. Esse aqui é o Stefan Levine. Esse cara, eu sei da história dele desde a década de 70, 80. Inclusive, tem lá, vocês vão ver, Levine,
Stefan Levine, Who Dies, 1982, Projeciologia, número 921 da bibliografia, página 1049, bibliografia. O cara escreveu, porque eu fiz Teca de Mais um Ano de Vida, foi publicado em 94. Agora, eu fui olhar aqui o livro dele, presta atenção, ele leu tudo, porque ele me acompanha, ele sabe dessas coisas, mas não fala nada do meu nome, não diz nada. É aquele negócio que você trabalha por fora. Aqui, ó, tá. Edição original, 97. Foi 3 anos depois que eu publiquei o livro. E ele fez isso. Aqui, baseado na Teca, ele fez um livro inteiro. Agora nós achamos, ela arranjou aqui em espanhol o livro. Ó. Stefan Levine. Está aqui o negócio todo, ele dividiu todas as coisas nossas. Mas é o mesmo. Ele não fala nada. Ele fala do Raymond Moody, fala do Kennedy Ring, mas não fala nada que é meu respeito, nem nada que ele pegou isso. Mas é lógico, o negócio é meu. Foi eu que lancei esse negócio. Agora, as provas estão a meu favor. Hoje eu posso falar isso, porque se eu publiquei antes, como é que fica? E outra coisa, antes dos 700 eu falei sobre isso e escrevi. Tem artigo meu. Ah, isso não adianta, isso é bobagem. Isso é igualzinho aquele negócio lá do cara que escreveu também. Tem um outro que escreveu aí e falou que nunca tinham escrito sobre o auto-engano. Aí eu falei com o Werner, por favor, escreva. Mas o Werner não escreveu. É o Janete. Ele não escreveu para mandar um livro para ele. Eu tinha tudo já escrito, publicado há muito tempo. Ele não fez, falou assim, então deixa para lá. O Werner. Ele não escreveu? Não. Eu cheguei, você sabe o Werner como é que é, né? O temperamento dele. Eu pensei que ele tivesse mandado, não mandou, porque era em cima do lance. Na hora que o cara publicou, eu vi o livro, falei assim, manda, que ele está falando que não tem. Aqui, ó, tem o nosso, não é isso. A gente está falando em auto-engano há quantos anos? Mas veja, tem mais. Eu vou trazer depois para vocês o negócio do homem lá, que está falando sobre Allan Kardec, sem falar que é Allan Kardec. Fala que é um francês, o Gabriel Marcel. Entendeu? Ele cita o Gabriel Marcel. Então veja, essas citações é o povo que leu pouco. O outro é aquele que sonega. Até um certo ponto, ó, esse Levine, ele está... Sim. Agora, eu não vou perder tempo com isso não. A única coisa que eu faço é que eu, pelo menos, eu quero é constar. Que eu, pelo menos, quero mostrar para vocês que eu sei disso. É bom vocês saberem, vocês vão enfrentar isso. Nós temos aqui já 33 autores. Nós vamos ter mais, só aqui dentro. Então, isso vocês têm que enfrentar. Não tem saída e vai fazer parte do serviço. Não tem jeito. Agora, esses dois aí eu trouxe para vocês verem que os livros estão aí, né? Os livros estão aí. O Fábio não tem problema, porque o Fábio está citando, mostrando a situação toda. Ele conhece todo a nosso respeito. Agora, esse Levine, eles não entram porque ele é mais da parapsicologia, ele não vai querer falar minhas coisas. Normal. Igual a melhor da história. Eu cito o livro dele que eu publiquei em 86. O livro dele foi publicado em 82. 4 anos depois eu cito o livro dele e tal. O livro dele é Who Dies? Quer dizer, quem é que morre? Quem morre? Como é que é isso? O que morre? Faz. Ele conhece todas as minhas coisas, desde a época, aqui, desde a década de 80. Não, mas eu sei que ele me conhece por causa das coisas da American Society. Ainda estão muito enrolados com isso, né? Não, é aquele negócio, os dois batutas do sertão. Os dois batutas do sertão. Entende? Os dois batutas do sertão. Eu usei essa semana aqui. Tem 2 aí que são milionários, que estão para comprar aí a Uniamérica. Chegaram aí os 2 rapazes, milionários. Eu disse, então, eu estava feliz aí de encontrar os 2 batutas do sertão. É tudo gente de cá. Esse cara até alegre com o negócio aí, sabe? Mas, gente, vocês estão começando, então, a entender como é que é o processo acadêmico, intelectual, do autorado,
Viu? Você se prepara, sabe? Agora, gente, o que eu desejo é o seguinte, que vocês sejam bastante plagiados. Entendeu? Isso que eu desejo. É o máximo. Quando você é plagiado é porque deve ter alguma ideia, pelo menos. Se não é boa, pelo menos está repetitiva. Já é alguma coisa. Não tem lógica isso, Antônio? Não tem? Diversos pesquisadores chegaram às mesmas ideias ao mesmo tempo, em diferentes locais. Foi. Ele não pode ter tido uma inspiração. Não vem com essa. Não vem com essa. Eu escrevi isso aí. Outra coisa. Naquela época eu já falava isso nos States e na American Society. Aqui, ó. Que é isso? Isso aí eu sei. Agora, em tese, no mundo nada se cria, tudo se copia, chacria. Mas agora veja, isso é em tese, de modo geral. Agora, um caso desse, é óbvio. Você quer coisa pior do que aquele, por exemplo, que o cara fez o livro inteiro, que eu e o Chico recebemos e publicou, aí no outro país? Eu tenho tudo isso lá embaixo. Como é que é isso? Quer coisa pior do que essa? Agora também foi só uma vez, né? Depois não deixaram publicar mais. Essa foi a federação, não sei quem entrou em cima. Falou assim, ó, você vai para a justiça, você vai para a cadeia. Agora o cara copiou tudo, fez um resumo ao modo dele e publicou o livro. Com a maior cara de pau. Outro dia você falou aí da elipse informativa. Elipse. Você sabe quem é que faz muito processo de elipse, que gosta de falar nisso? O Hélio Fernandes. O Hélio de vez em quando fala nessas coisas. Porque o Hélio vê tudo lá na frente. E ele já está com quase 90 anos. Em matéria de política, é o cara que mais conhece a história desse povo todo da política do Brasil. E eles vivem copiando as coisas dele. Ele sabe disso, é elipse. A elipse é você passa por cima. Não é? Sonega a informação daquele pedacinho. Ninguém vai perceber nada, ninguém percebe, vamos nessa. Tal. O problema é esse. Agora, a gente, depois de mais de meio século, você mexendo com o livro, vocês pensarem, eu já vi, né? Não tem jeito, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu não reclamo nada disso não, tá? Eu estou tentando expor para vocês como é que isso funciona. Isso é bom vocês saberem. Só amanhã vai dar um cotoveloma num aí, danado da vida pelas coisas. Vai com calma com isso. Sim. Sim. O ideal é o seguinte, aqui não tem criança não, né? Hoje não tem não. O ideal é haver a masturbação, seja feminina ou masculina, sem colocar intérprete. Não, o objeto sempre vai ter na cabeça da pessoa. O problema é o intérprete. Não fazer o cast. Cast quer dizer o elenco. Se coloca o elenco, a pessoa está no buraco. A maioria do tempo. Entendeu? Isso aí é problemático. Existe um monte de jeito da pessoa fazer até masturbação sem precisar de nada disso. O problema é eu ensinei isso muito durante 15 anos. Como é que é? Não, o cara está aí, então ele quer se masturbar. Aí ele vê uma maneca que está lá, como é que chama hoje? Popozuda, como é que é? Tem vários nomes. Sexy, boazuda, que mais? Fio-fio? Hein? Turbinada, fio-fio. Tem mais um outro, tem um outro nome aí que eles estão pondo agora também. Violão, avião. Não, avião, aqui. Tem avião. Não, tem o avião. Brotinho. Vocês entenderam, né? Está vendo isso? Agora, o processo todo existe aí, e é isso que eu quero lembrar para você, que aí são as sutilezas. O problema todo mais sério disso, às vezes, não é a pessoa que está mexendo com o elenco novo, é o elenco que já passou. Uma namorada do cara de muito tempo, e ela agora está lá assim, ó, sabe, de espírito em cima dela. Ó. Ela está espiritada, como diz o cara. Isso aí é um perigo. Porque a hora que pensa nela, os assediadores que estão lá, íncubo e súcubo, em torno dela, eles vêm para tirar vantagem. Não é desaforo, é vantagem. Eles querem chupar também a energia de cá.
Aí a pessoa vai no buraco. Então aquele cara que chega para mim e fala assim, até quando eu faço masturbação, eu não me satisfaço, isso aí é um problema. Então a pessoa está com ressaca energética depois de uma masturbação, que é coisa pior do que isso. E existe isso, a fantasia sexual. Agora, a fantasia sexual é um dos fenômenos mais comuns que existe dentro do universo mental somático da humanidade. É um negócio difícil aí. E as fantasias, elas vão ao infinito. Dentro das fantasias sexuais, você pode colocar que todo mundo é andrógeno. Há tudo que você pensar no meio disso. Devido ao problema de grupal. Então a pessoa, ela pensa androgicamente, ou androginicamente. Entende? O processo é sério. Esse negócio de fantasia sexual não é fácil. Eu estudei isso demais. Desde o movimento espírita eu já estudava. Agora, eu estudava devido ao parapsiquismo. Não é o meu problema, dos outros. Vinha assim uma moça, vinha uma mulher casada, e eu via direitinho o pensamento dela em cima de mim. Eu, quando era mais moça, era um problemão por causa das minhas energias. Você veja, até hoje os caras me convidaram 4 vezes para ir para Hollywood, o que vocês querem? Eu careca desse jeito? Que eu formo um tipo. Mas é um jeito. É um problema isso aí. Entende? Então a gente tem que estudar muito isso de fantasia sexual. E dos fenômenos, como eu estou falando, vou repetir, dos mais comuns. Isso graça, ele é onipresente a todo lado. Agora, quem começar a fazer o refinamento das parapercepções, o processo parapsíquico, das energias, estado vibracional, TENEP, SOFIEX, vai perceber isso todo lado. Agora é terrível isso aí. Eu já teve caso que eu tive que cortar certas relações sem falar o que era. O povo nem entendeu por que é que eu tomei aquela atitude. Não é por causa da outra pessoa, não é por causa de mim. Que a hora que chega determinadas energias que começam a invadir você, se você não tiver cuidado, os assediadores entram ali e potencializam aquilo contra você. A ideia é ótima, a intenção é ótima, uma boa vontade enorme, mas não há discernimento nenhum. Então, fantasia sexual é um negócio que ainda não foi abordado. É um negócio que roda por aí, e ainda não foi estabelecido, como é que é? Que dê a turma estabelecer jurisprudência. Ainda não foi. Hein? Pois é. A psicologia espúria é necessária. Certas coisas, a psicologia é muito mais espúria do que a medicina. É um troço terrível isso. E o Freud também, ele prostituiu muita coisa sobre sexo. Deambulatória. Você sabe o que é isso? Deambulatória, ela está fazendo deambulação. Ou seja, ela roda, ela viaja. Entendeu? Ela faz o bordejo. É a mente que faz o bordejo. Ela viaja. Ela se transpõe, ela vai para outro lugar, ela muda. Isso é que é ambulatória. Ela não para. Ela está assim. Isso é igual aquele cara. Fala assim, Valdo, na hora que eu estou fazendo masturbação, que eu não tenho uma mulher comigo, eu penso em 22. Fala assim, mas como? Eu tenho uma listagem. Agora uma coisa. Tem um filme do cara aí que ele fez uma listagem que tinha 222, não era isso? Pois é. A hora que eu vi aquilo, eu falei, bolas, o cara... 600, né? Então, não sei quanto. Eu sei que é um tanto assim. Agora, eu só lembrei do cara que falou das 22. Acho que era 612, não é isso? É isso mesmo. É amor em tempo de cólera. Sonambulismo, mental soma e belicismo. Sonambulismo. A pessoa sonâmbula, ela tem uma opção de coisa. Isso mostra que o problema onírico do sono dela não é normal. Agora, junto com isso,
entra o mental soma, aquilo que ela pensa, aquilo que ela é preocupada. Se ela é preocupada, por exemplo, com defesa, aí o negócio piora, que ela entra dentro do bilicismo. Então ela vai ter, às vezes, até sonho recorrente com processo de ação bélica, tipo de guerra. Uma pessoa dessa, às vezes, ela é levada para ver só filme de guerra. Ela vê um filme de guerra antes de dormir, aquilo piora mais e potencializa. Depois de um ano que ela esteja assim, ela está toda enrolada nisso. Isso é muito comum. Entende? Outra coisa, é daí que nasce a pessoa que vai começar a fazer a oploteca, que é a coleção de armas. Entende? Tudo nasce por aqui. Agora, sonambulismo, mental sono, belicismo. Tem uma listagem aqui intrincada isso aí. O negócio é sério. E o belicismo é muito brabo, muito difícil. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o Freud, ele estava certo na opção de coisa. Uma delas que ele estava certo é o processo de analisar o sonho. Está tudo certo. É preciso de analisar, porque todo mundo sonha. Mesmo aquela pessoa que fala que não sonha, ela sonha. Agora, a maioria dos sonhos, eles são todos negativos. Isso é praticamente, eu não sei hoje como é que está, que faz muitos anos que eu não estou estudando mal o processo de onirismo. Mas, até quando eu estudei, isso é ponto pacífico. Que todo mundo tem mais sonho mal do que sonho bom. Por isso é até muito bom que as pessoas não lembrem de todos os sonhos. Que a maioria deles são negativos. A pessoa está tendo um nightmare, entende? Um pesadelo, pesadilhas. Quer dizer, isso aí não é o ideal. Essas coisas existem. Agora, outra coisa. Há sonhos, por exemplo, que são reais, que tem parapsiquismo. E há outros sonhos que são reais, porque são físicos. Isso é muito sério. Eu já contei aqui para vocês, por exemplo, na época eu estava estudando sonho, e eu deitei debaixo de uma árvore que estava na sombra. Aí, estava cansado porque eu tinha trabalhado demais. Então, eu deitei debaixo da árvore. Aí, o dia caminhou, 1, 2 horas depois, o sol veio e começou a bater no braço meu, que eu estava deitado na terra com o braço fora. Aí eu tive aquele sonho instantâneo, que era um pesadelo, que estava pegando fogo e o fogo começou no meu braço. Quando eu acordei, estava lá, meu braço todo roxo, com o sol batendo em cima dele. Está entendendo como é que é? Agora veja, a minha capacidade imagística é muito grande. Eu já sabia disso desde pequeno. Então, instantaneamente, você cria isso em segundos. Aquele negócio aparece. Faz o enredo. Agora veja, isso entra na hipnopompia da pessoa. Ela fica assim, aí eu acordei, olhei e falei, mas que coisa. Então veja, isso aí é que o Freud devia ter entrado para expor a situação com calma. O outro é expor as projeções que a pessoa tem durante o sono, que é o sonho projeciogênico. Isso tudo tem. Ele não soube. Tem sonho lá que ele está interpretando que é totalmente projeção. Ele viajou na maionese. Então a gente precisa de estudar isso. Uma outra coisa. Eu, por exemplo, eu vejo que nos meus processos, quando eu estava mexendo com muita processo assim de desenvolvimento da retrocognição, eu estou abrindo o jogo para você aqui, consciência para consciência. Então eu comecei a estudar muito processo de retrocognição e queria entrar dentro de certos pontos para clarear. Que o episódio ainda não tinha unido com outros para criar aquilo para ficar bem lúcido, bem claro, evidente. Agora, nessa situação, então, eu vi que havia uns problemas, que é o que acontece com a maioria de nós todos, que você cria certas fobias. A minha fobia era, lá no caso, de claustrofobia e uma subida que poderia voltar para trás. Entende? Essa fobia até é diferente da outra. A claustrofobia, você sabe, que a pessoa está fechada. Agora, o que se passa? Isso, com a minha hipertensão, a hipertensão ela cria pesadelo. Então, com a minha hipertensão, durante a temporada, quando eu estava estudando, quando a Malo falava que eu era o velhinho da bolha, eu, às vezes, tinha o processo recorrente de ter o problema de claustrofobia, com a angústia de subir, que o negócio ia descer. Então, por exemplo, você pegar um carro e ir num aclive desse jeito, e ele começar a descer, e você sentir não tem jeito de se parar. Você está entendendo como é que é? Eu tinha isso durante uma boa temporada.
Agora, veja, eram os meus processos por causa da retrocognição. Então, a retrocognição, ela influi no modo de você pensar, que é na pensionização, acaba dando problema do onirismo. Entra no sonambulismo, entra no pesadelo, mau sonho, sonho mau. Hein? Durante o sono. Agora, ó, eu, por exemplo, agora recentemente, entrei naquele negócio de examinar a cabeça aqui. E eles falaram para mim assim, ó, se você sentir mal, você fala, o que é que faz? Eu aguentei a barra. Quer dizer, eu não estou com claustrofobia. Isso é a maior prova que eu não tenho. Senão eu não aguentava. Mas só tem uma coisa. Devido ao meu processo de hipertensão e a coisa de zumbido, aquilo aumentou demais o som. Durante alguns dias eu fiquei com mais sono na minha cabeça. Entendeu? Porque o negócio aqui não é mal feito. Você conserta uma coisa e piora a outra. Eu falei com eles, ó, eu não entro mais nisso. Agora, se entrar, eu quero entrar naquela que não tem nada que fecha. Você sabe que tem um que você vê a televisão e eles fazem tudo. Mas aqui nós somos muito pobres de aparelhagem. Você sabe, aqui não é bom de aparelho, não. Fóssil. Essas coisas não é bom. Agora, estão começando a vir. É igualzinho aquele negócio da pílula, que faz 24 fotografias. Já tem gente que já está fazendo junto com outros sinfónios. Isso não tinha também, não. Então, por exemplo, para fazer, sabe, a escopia toda, a endoscopia, não precisa mais. É só tomar a pílula. Já tem uma pílula aí que é o máximo. Então, essas coisas que precisa de ver. A tecnologia está aí para a gente usar, né? Agora, esse negócio de colocar a cabeça lá na tubulação, entrar pelo cano, eu não vou pôr mais. Por causa do barulho. Eu falei assim, olha, eu estou sentindo que o negócio aumentou. Eu vi na primeira, porque aquilo aumenta, depois diminui. Torna a aumentar, diminui. Vamos, aquele negócio, né? Agora, vocês já pensaram, se eu fico cansado, aumenta o meu zumbido, que é por causa desse ouvido aqui. Por causa, rachou toda a cabeça, a cóclea, não funciona bem. Agora, eu fiquei uns 3 dias com barulho. Depois do exame. Eu não entro nessa mais. E o barulho é o seguinte, o barulho é muito engraçado, porque é tinnitus ou tinnitus, é o zumbido, a história toda. Tem uns, por exemplo, que parece uma água que está subindo. Tem outros que parecem a distância. Agora, se a gente está cansado, eu, por exemplo, eu sei se às vezes o meu corpo está pedindo cama, que eu preciso descansar, devido ao problema. Se eu escutar que eu estou com zumbido, tem alguma coisa. Isso é um alarme. Você sabe, um alarme do corpo. Não, ele é fisiológico. Fisiológico por causa do problema de comida, o sono está cansado, as redes interneuroniais. O povo ainda não explicou isso tudo, não. Tem uma opção de coisa aí para se estudar. Há umas coisas assim muito interessantes, dá para você estudar. Eu não quis falar para o Siddhartha, mas na área dele lá, eu tenho um monte de perguntas que eu podia fazer para ajudar as pesquisas, mas eles estão tão enrolados, mexendo com tanta coisa. Não dá. Físico. Ele é físico, não é sonho intracraniano, não, é físico mesmo. O negócio é esse. Porque tem um ruído intracraniano. A teocracia. Você quer... cadê a Laura? A Laura está aqui. Monarquia, fala para ele. Você acha que na monarquia tem muito sonho ou não tem? Todo mundo é um sonho, pois o rei chega e fala assim, eu sou o representante de Deus na Terra. Ele se acha que é o maior. Você quer mais onirismo que isso? Ô, Carcamano, mas como? Hein? Não, mas tem lógica, não tem? Eles vivem uma vida irreal. Irreal. Você quer mais onirismo, por exemplo, do que Hollywood? Hollywood é a capital do onirismo. Entra na internet. Vocês nem calculam como é que é o negócio lá. Entra na internet no Yahoo da Espanha, que tem link que é só para coração. Coloca coração. E dentro do coração tem outro link que é família real. Doutora. E entra lá. Você vai doutora. ver o que é. Essa doutora. Real, dentro do coração. É príncipe de Astúrias. E aí você vai ver. A princesa hoje colocou um salto 10 centímetros mais alto do normal. Quando a infanta estava grávida, A infanta,
Mas escuta, vocês sabem que eu tive alguma experiência na minha vida já com alemães, né? Os alemães são muito rígidos nas coisas. E eles não têm rei, tá certo? Mas veja, as mulheres são doidas com rei e rainha. Eu sei por causa das revistas com o povo, a relação lá com o povo da Alemanha, nosso, a turma aqui. Eles seguem tudo. E outra coisa, as moças, mesmo alemãs, procuravam sempre gente da monarquia para casar. Mesmo que não apareça muito nem nada. O título, né? A minha mulher, com quem eu me casei, tinha um cara que era interessado nela. Ele era conde. Eu, quando era solteiro, tinha uma mulher casada, queria deixar a família com tudo isso, esquecia de mim. Ela era condessa de 2 países. Esse povo tem mania. Agora, é gente da Europa. No caso esse aí da minha mulher era alemão. No meu caso, era da Suíça e da Espanha. A Tá condesa entendendo? da Espanha. Ah, sim, aquela da Mallorca. Não, ela é prima do rei. Esse rei que está aí. Eu não posso falar nada porque ela vive. Eu não posso falar nem o apelido dela. É? Não, toda a monarquia é baseada em onirismo. Eles mantêm aquilo que é o onirismo. É uma vergonha danada. É como ela está falando, é vomitivo. O negócio é de morte. É de morte. Mas eu já achava isso antes de estar aqui no Brasil, né? Já, né? Já. Quer dizer, você já tinha feito o curso intermissivo. Você fez ele antes. Não quero disso. Mas o Everton, você queria falar Quando eu com ele? morava lá na Inglaterra, Não, eu já estou houve um resolvido. plebiscito para ver se o povo queria manter a monarquia ou não. E o plebiscito ganhou, a monarquia ganhou. Mas é. O povo Mas quer a eles monarquia. querem, claro. Onirismo. Agora, Não querer, mas a fantasia adolescente é um fato, né? É um fato. A Europa está cheia disso. E o tradicionalismo? Quando acabar com a monarquia, vai ter que começar a acabar com certas tradições que ainda vão ficar. Isso vai demorar, ó. Agora, tudo tem sua razão de ser e nada como um dia depois da outra. E ninguém perde ninguém, né? E os afins se atraem. A Índia chegou e está bombardeando a Inglaterra toda. Eu falei isso naquela época que eu comecei a ir mais na Inglaterra, lá, na época antes de você. Eu comecei a falar, a Índia vai entrar aqui e vai bombardear isso tudo, vai se infiltrar e criar problema. Até hoje eles estão. Outra coisa, caiu tudo, não foi só a Commonwealth que caiu. É dinheiro, uma opção de coisa. Por isso que eles estão tudo dependendo dos Estados Unidos. Por exemplo, se a Inglaterra fosse mais consciente, eles já teriam acabado com o dólar há muito tempo, já teria entrado só pelo euro. Eles não entram porque estão subordinados aos Estados Unidos, porque eles não têm mais força. Eles não têm o dinheiro que precisava mais. Essa é a verdade. Você já pensou? Se a Inglaterra falasse que vai para o euro, acabou. Liquida com o dólar. Pensa bem. Por que eles não fazem isso? E outra coisa, o euro, cedo ou tarde, isso ainda vai demorar. Pode ser que vai demorar 10 anos, 20 anos, não sei. Mas isso vai ter mais força do que o resto. Não tem mais jeito. Mas agora está muito baixo o euro. Ah, mas isso não quer dizer nada. Estou falando em geral. Se mudar, por exemplo, o petróleo aí, em vez de colocar dólar, colocar euro, vai mudar tudo. Aí vai cair, ó. Aí pega todo mundo. 2,6. Mas já faz muito tempo que estão 2,6. Agora é sério tudo isso. Faz pensar, né? Onirismo é uma coisa seríssima, gente. É muito mais comum do que a gente pensa. Não, Hollywood eu tenho, de vez em quando eu falo, mas é tiro mais forte, né? Tem que ser na base de bomba atômica, não é coisinha, fitinha, senão. Hollywood é de morte. E a gente tem que saber falar, porque tem um aspecto bom e tem um aspecto ruim. Se de equilibrar isso. Aqui na tecnologia, por que não criou o novo pensei? O nosopensene é porque a gente já está falando em parapatologia, nosográfica, essa coisa toda, porque senão todos eles têm. Agora, o pato pensene está aqui, ó. Pato pensene e pato pensenidade é a mesma coisa.
Agora eu falei, os pensamentos inúteis, esse aqui é o pior. O cara pensa, você espreme, não deu nada. Então veja, é um vegetal, né? É um vegetal imagístico. Então é uma mandioca que tem imaginação. Mandioca imaginativa, pensa bem. Né? Ou imaginosa. Voltando à questão dos sonhos. O sonho é uma produção da consciência, o onirismo da consciência. Então, independente de ter o soma, a consciência ela sonha. Sonho. O soma potencializa essa distorção pensênica. Sim. Seja para o bem ou seja para o mal. Seja patológico ou seja sadio. Há uma distorção. O sadio é, aparentemente, entre aspas, sadio. Por exemplo, é o rei que se sente como representante de Deus na Terra. Esse é sadio para ele. Entendeu? Que é uma coisa que ele não está indo contra ninguém. Ele está indo contra ele e depois contra todo mundo. Mas antes contra ele. A associação de ideias, a criatividade, ela pode ser o lado positivo? Tanto positivo quanto negativo. Você não pode falar nada. Todos esses atributos podem ser usados para o mal ou para o bem. Para a saúde, para a doença. Depende. Tudo é um processo de intenção. Você tem que ver a intenção. Mas eu quero saber, o sonho, assim como a criatividade, a associação de ideias, são formas parecidas de pensionizar. Mas são estados alterados de consciência. O sonho é um estado alterado de consciência. E outra coisa, ele pode ser, às vezes, totalmente parapsíquico e sadio, positivo, construtivo. Há sonhos que abrem a vida da pessoa. Porque não é sonho. Está entendendo? É uma inspiração onírica quando a pessoa está descoincidente. Hein? Entra heurística, entra tudo. É porque se domina a humanidade, é uma das piores coisas que nós temos atualmente, ainda é onirismo. O povo, já pensou um ditador? Ele chega lá e sonha, não, eu mando nesse povo todo, quem manda aqui sou eu. Não há discernimento de nada. Ele está fora da realidade. Outra coisa, e o Papa? Esse Papa que está aí. Olha o jeito, ele chega aqui, quer mudar a lei aqui, olha só, o cara é onírico, é um louco. Olha, e o Bush? A camarilha lá do Texas, você quer coisa pior do que isso? Tudo é onirismo. Agora, o onirismo da maior patologia, é ou não é? Não tem jeito. Um exemplo, para a gente analisar bem, é o do Balzac. Balzac viveu um estado de vida pessoal onírico. Foi. Escrevia sobre a vida real. É. E recebia inspiração para Foi. viver. Esses três movimentos aconteciam paralelamente Foi. na vida dele. Agora, na fritada dos ovos, foi a mais a favor dele, muito embora ele se suicidou. Esse aqui é o ruim. A quarta condição que foi a pior para ele. O resto não. Ele saiu bem. Agora é incrível que ele escrevia sobre a vida real, mas num estado de onirismo permanente. Mas é. Escrevendo sobre a vida Agora, real. o café, vocês sabem, o café é tóxico. E ele também cria dependência bioquímica. Eu sempre falei isso, é tanto que eu nunca tomei café. Desde pequeno. Eu sabia disso com as Minas Gerais. O Chico Xavier tomava uma chávena de café. Ele não tomava xícara, não, uma chávena. Aqui, ó, desse tamanho a chávena. E outra coisa, café carregado, aqueles pesadões. Aquilo que parecia piche. Sabe o café que parece piche? É. Se dá para discorrer mais essa onirismo dentro da inspiração da heurística positiva, onde ocorre em alto Isso aí, a serendipitia acontece por aí. A inspiração, a inventividade, a descoberta. Por exemplo, aonde que é que tem mais onirismo aqui? Adivinha? Laboratórios. Muita coisa a pessoa desenvolve os processos do laboratório a partir do onirismo dela. Que é onde é a porta que a pessoa, a consciência abre para que o amparador possa funcionar. Para ajudá-la. É onirismo. Meu estudo de onirismo
que me criou o processo essa estado alterado de consciência para ter a ideia de fazer o laboratório. Gente, onde é que tem esse laboratório antes? Tudo é criação nossa. Esse laboratório poderia entrar nos 22. Mas fala. É o que eu acabei de dizer. Você quer explicar para ele? É o que predomina na humanidade. Agora, eu tenho que chegar a explicar isso aqui para vocês e dizer que vocês são exceção. É uma micro-minoria, ainda muito minúscula, minusculinha. Olha aqui, ó. Micro-minoria, minusculinha. Tem gente que a gente pôs isso menor ainda? Hipo. Perdendo micro. Qualquer coisa. Mas são vocês. Para vocês entenderem como é que é isso. Como é que fica. Mas o percentual nosso de onirismo, ele tem decaído demais. Devido ao processo da racionalidade que a gente imprime aqui, né? Você não acha? O transparapsíquico teria um percentual de onirismo? Na religião é praticamente 90%. Você lembra que o nosso amigo teve aí para estudar processo de psicografia, o Souto Maior, e me pergunta, o Marcel, ele me pergunta, como é que é? Quanto você acha? Assim, ó, 10% é real, 90% é fantasia. Só onirismo. Matéria de psicografia. Esses livros todos estão aí. A maioria. Aí ele me perguntou, Chico Xavier era real. É uma predominância absoluta de processo extrafísico, sim. Entende? Batata. Segundo lance. Agora, ó, são raros. Isso não é fácil, não. Vocês têm que ver, quando eu conheci o Chico pessoalmente, eu já entendi desse negócio todo. Eu tinha 23 anos. Não, aqui, ó. Onirismo é o estudo do sonho. Devaneio é deambulação mental. É o mesmo sonho. Tudo é a mesma coisa. É assim, ó. Você pode dizer que um é fêmea, o outro é macho. Tudo é a mesma coisa. Tudo tem lógica. Tem fantasias que são logicíssimas. Isso não quer dizer nada. Não venha com essa. E outra coisa, a lógica varia, né, ô chefe? Lógica varia. É fácil a gente falar em 10 tipos de lógica aqui na hora. Pois é. O extremo oposto ao onirismo é o estado de consciência contínua? Mas é estado da consciência mega, contínua, e mega consciência. É o estado da cosmoconsciência. Cosmoconsciência. É o fenômeno da cosmoconsciência. Esse aqui é. Então, veja, a consciencialidade no máximo. Agora, por isso que a gente tem lá a ilha da consciencialidade, que uma hora eu vou trazer aqui. Que vocês, para mim, é da ilha de consciencialidade. Então, nós temos que estudar muito onirismo. Agora, eu ainda não quero forçar a barra e bater nessa tecla demais com vocês, ainda não está na hora. Você decide caminhar um pouco mais com o estado vibracional, TENEPS, para depois entrar nisso. Porque vai chegar um ponto que o tenepsista, ele mesmo vai falar, não, eu não posso ter tanto onirismo mais. Eu não posso perder mais o meu tempo mental com devaneio. Isso não pega bem. Perante os amparadores, eu vou ficar até com vergonha. Mas nós não estamos ainda nesse nível. É aquele negócio que eu falo para você. Esse é um nível que ainda não alcançamos. É o que se aproxima mais da realidade. Né? É aquele. Agora veja, quem tem o maior realismo de tudo é a pessoa mais irreal. É a consciência livre. Para nós é o mais irreal. Agora, você lembra que eu falo, quando você está com o seu veículo de manifestação adequado à sua dimensão, tudo é mais autêntico, mais objetivo e mais concreto. Então, por exemplo, se você está com o seu psicossoma fora do corpo, num ambiente que é do psicossoma, é muito mais objetivo que essa mesa, do que essa caneta, do que tudo isso. É o superrealismo, esse é o maior. Agora, o maior realismo que tem é aquele que para nós é o menor realismo que tem, que é o do mental soma, que é o paracorpo do discernimento.
A hora que você está com mental soma, dentro do ambiente mental somático, só puro, o negócio é muito difícil isso aí. Pra gente chegar lá. Agora, vocês estão vendo como é que tem que ir para e passo, devagarinho? Não adianta passar o carro dando os bois. Fala. Além da imaginação, qual é a causa do onirismo? O que é o onirismo? O onirismo é fuga. A maioria é fuga. Não, é fuga. A pessoa está fugindo da realidade, que ela não quer. Agora, às vezes, nem ela sabe que ela está fugindo. Isso é igualzinho àquela pessoa que começa a comer muito, é uma fuga. A outra que quer viajar, que vai lá para o Uruguai, é fuga. E por aí vai, tem uma série de situação. Outra que vai só dançar todo dia, é fuga. Ela quer fugir de uma realidade que está sendo constrangedora, chateando, que não é o agradável. Tudo isso. Quanto mais tendência, mais onirismo. O problema é esse. Pode falar. Discutiu esse diferente entre alucinação, o onirismo. Como é que é? A alucinação, o Sim. onirismo e o devaneio são diferentes em si, né? São. A alucinação já é uma consideração mais técnica, que o povo gosta de falar, que seria já um problema patológico carregado, né? Porque a alucinação, ela não precisa de estar em transe. A pessoa fica alucinada no normal, o normal dela é a alucinação. Então, ela faz a interpretação de uma coisa real de modo irreal. Entendeu? Há uma interpretação errada da realidade. Isso é alucinação. Pode acontecer da pessoa estar lendo um livro e ela entrar nessa onda Total. de onirismo, Pode ser a mesma coisa vendo um filme, mas assim, ouvindo uma música, vendo uma pessoa na rua, assistindo um espetáculo, qualquer jeito. se isso pode acontecer diante de um processo de ou memória, Pode. que remeteu ao passado. Na hora. E outra coisa, um perfume faz isso. Muda tudo. O lixo mental pode ser uma causa desse onirismo ou desse Não é. O lixo mental é um efeito do onirismo. Não é causa. Se você stop de novela, por exemplo, né? Pois é. Daqui um pouco ela Música também, música popular e tal. daqui a pouco ela começa a pensar nisso, é um devaneio. É isso. Falta de higiene mental. A parapsicose pós-traumática é por onirismo também. Não, a baratosfera é onírica, total. Você já pensou, por exemplo, a pessoa está com um psicossoma, que é o corpo do discernimento, o corpo dos desejos, e ela sente, não, isso aqui é para sempre, é imortal, eu vou sofrer sempre. Acabou. É o onirismo dela. Esse é o pior que existe, de todos os onirismos que eu estudo, é o do inferno. É a pessoa que está nas penas eternas. São as caldeiras do Pedro Botelho para a eternidade, imortais. Nunca vão desaparecer. Essa aqui é a pior que tem. Agora, por isso que eu vejo esses, por exemplo, os caras que ainda no século XX, século XXI, estão escrevendo sobre filosofia, ainda estão batendo a favor do inferno, da pena. O povo da igreja, por exemplo. Esse cara lá, que eu fui estudar o negócio dele para ver os valores fundamentais, está falando em inferno, é um dos valores lá. Não, lá é a Onirolândia. É a maior que tem. Existem certas discussões assim, aparentemente intelectuais, publicadas, livros, discussões até filosóficas, que são puro onirismo. Sim, não, mas escuta, não, mas calma aí, Malo, calma. A literatura toda, tudo é onírica. A poesia é toda onírica. E a prosa também, de modo geral. Outra coisa, filme, a maioria são oníricos. Então, ficção científica nem se fala mais. Hoje estão criando o onirismo com as imagens, né?
que a trucagem cinematográfica. Passar o tempo dentro das técnicas da Conscienciologia, a gente começa a fazer esse rastreamento dos guias e a falta de realismo deles fica patente logo. Você entra naquele pensamento bonito do autor e se sente desconfortável. Total. Não, e não é só isso. Você, a hora que começa a desenvolver estado vibracional, essa coisa toda, tem que mudar a cabeça. Senão, dá para trás. Mexeu com muita energia, pega a primeira coisa na cabeça. É o que a pessoa pensa. Tem que saber mexer com isso. Agora, o processo é hebefrenia. Tem um monte dessas condições, tudo alterado. Que é a psicopatologia da história. Agora, devido o quê? Descoincidência. Tem uma coisa na descoincidência, a maioria das descoincidências que ocorrem com as pessoas hoje na Terra são todas patológicas. Maioria, absoluta. Entender exatamente essa relação entre imagística e imagética, e no dia a dia também não é muito fácil você na interpretação. Não, mas a coisa mais forte é sempre a imagística, não é a imagética. A imagética pode ser uma consequência da imagística. Agora, a imagética, ela também pode fazer a pessoa imaginar muito mais coisa, a imagem. Mas não é tão forte. Agora, a pessoa que imagina, que você fecha os olhos, você imagina. Agora, você fecha os olhos, você não tem imagética. Era mais difícil. A imagética que apareceu, por exemplo, você fecha os olhos, você vai pensar numa imagem, você pensou na imagem, isso é imaginação. Então, a imagética, ela precisa dos olhos para ver a imagem. Ela, então, era secundária, ela é um produto secundário. Agora, a imagística é que é a patologia. É um negócio bravo. Você entendeu a diferença, não? Agora, ó, vocês vejam, num caso desse, a imaginação, ela dá uma banana para os sentidos humanos. O primeiro que é descartado é a visão, que é o mais sério. Você está entendendo? A visão é descartada. Já a imagética não, ela precisa do processo. O que é que o povo está tentando há quantos anos? Faz um século. Que estão tentando colocar perfume nos filmes. A hora que falar, a pessoa vai sentir um perfume junto. Que é o problema de, além da visão, você tem que ter a sensação, tem que ter isso. A terceira dimensão que tentaram, foi tudo baseado nisso. Sabe, o tridimensional. Os óculos, aquele troço. No processo parapsíquico, a gente vê que quando predomina a imagética da clarividência em si, do fator psíquico, a pessoa tem muito mais tendência de agir na maionese do que quando é sobre a pensenidade, o parapsiquismo intelectual. Nossa, isso. É verdade. Então aí tem uma linha bem marcante. A imagética é coisa de, mesmo, bem primária. É, terrível. Bem primária. Não, você tem que ter foco em tudo que você faz na vida. Primeira coisa, há um megafoco que fez você ler. Por que você está lendo o livro? Tem um megafoco. Se você não estiver sentada naquilo, você já está fazendo devaneio antes de começar. Isso é a vida. Por isso que a maioria não sabe ler nada. A leiturologia ainda não é bem estudada. Pode. Agora, gente, o problema é aquele seu, viu, Laênio Loche? É o número 4, autodiscernimento. Coloca o autodiscernimento em tudo que vocês pensam, tudo que você fala, tudo que você faz. São 3 coisas. Pensar, falar e agir. Coloca discernimento nisso, vocês vão ver os pontos altos, tudo que a gente precisa na vida. Tudo isso que eu falo aqui é decorrência disso. Eu apenas costumo traduzir as coisas naquilo que eu posso para mostrar para vocês com precedente, né, dando exemplo. Então, tudo isso. A sua evolução é o seu discernimento. A sua evolução é a sua cosmética. A sua evolução é a sua lucidez. A sua evolução é o nível da sua inteligência evolutiva. Eu já falei isso aqui quantas vezes? 20, 30, 40? Agora, é aquilo lá, ó, os mega atributos. A sua autoconsciencialidade tem que ser mostrada pelo avertismo consciencial. Está lá. Ó. A despertologia é baseada na autodesassedialidade, senão não adianta nada.
A autopesquisologia é um processo de experiência. Autopesquisa. Não pode ficar só na teoria. É teático. E por aí vai. A cosmovisão é a sua interatividade com o cosmos. Está tudo lá. Não, mas na vida tem reciprocidade, a maioria das coisas que você faz, há uma mutualidade. Agora, a mutualidade mais séria, onde a pessoa precisa estudar mais, é na dupla evolutiva. Com a dupla evolutiva é uma beleza. Quem tem uma dupla evolutiva tem uma cobaia à disposição o tempo todo. É um biotério em casa. Isso é o máximo. Fica sério. Está melhorando o parapsiquismo dele. Viu? Você está dando um jeito na fera, viu? Você é a domadora. Aqui, você não é do Lions, mas você é uma domadora. Mas, agora, Antônio, hoje eu estive conversando com ela, nós dois aqui, sem você. Que ela tem melhorado muito. Ela agora está se expondo, está aparecendo, etc. Tal. Isso não é fácil. E ela é boa, ela é positiva, tranquila. Isso é muito bom. Sim. Mostrar fatos para ela, dar exemplos de tudo quanto é fato. Ocorrências palpáveis, concretas. Para ela ver como é que é. Ó, faz isso, acontece isso. Faz isso, acontece isso. E vai indo. Isso aí é o melhor. Em todas as áreas de conhecimento aí, linhas de conhecimento. Não pode falar com a criança só em bases de emoção, brinquedoteca ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é besteira, playground, não é por aí. O meu filho, ele tinha 3 anos, eu comecei a dar aparelho para ele, tudo que eu dava jeito. Eu vi que eu conhecia já a fera, né, do passado, então eu vi, vamos dar aqui, porque o processo dele é manual. Ele vai ter, se a genética foi boa, ele vai recapturar, entende? O processo do taquissiquismo. Mas ele é bom no problema. Ele, quando era meu irmão, ele era uma fera em matéria de estudo. E outra coisa, mesmo sem ser dentista, ele, qualquer máquina, estudo. Meu pai mesmo falou. Ele falou assim, os meus filhos aqui, vocês têm muita habilidade do jeito que eu tenho. Porque meu pai fazia instrumento, sabe como é que é? É isso que eu falo lá do nosso amigo, devido às coisas dele. Hoje ele vem e olha e fala assim, olha, é uma tragédia, minhas unhas, olha meus dedos. É duro, é duro, é duro. Agora, vocês vejam, menos de um século, né? Menos de um século. Isso aqui é o chato. Esse negócio, menos de um século. No caso ali foi para aquilo não se manifestar muito. A personalidade que você O problema ali é que ele deve ter visto onde tinha os erros, né? Então, aí aquilo ali... Você tem que lembrar que o processo de depressão, ele ainda não escapou de tudo. Ele ainda tem umas nuances. Então, mas O negócio ainda tem ainda. Mano. a gente pode colocar como hipótese, Paulo, uma condição dessa, até das mãos, tá? Foi feito de caso pensado Não. para... Há uma série de circunstâncias nisso. Não é bem de caso pensado. Mas pode ter situações... A hora que ele chegou num ponto que ele não está dominando, que a paragenética falha, ele entra numa outra família, que não é a mesma coisa. Presta atenção. Eu conhecia, presta atenção, a mãe dele já quis ter criança, tudo quanto é jeito, perdeu tudo, não dava certo. Aí eu comecei a jogar energia, tratei dela e falei assim, não, tem e vai nascer um menino. Você pode agora se preparar, que você vai engravidar e esse vai sair. Vem a furo, como eu falei, que eu brincava com esse povo tudo dentro do processo, tá? E é tudo o nível que a gente tratava. E foi batata. Você vê, ele é franzino. Aquilo é da genética. Então é outra linha. A árvore mudou. O pomar pode ser até o mesmo, que é tudo nosso, que é a gente de casa.
Agora veja, a hora que ela fala para o filho, ó, você tem que conhecer e vai lá agradecer o Dr. Valdo, porque você deve a vida a ele. Agora ele chega para mim e fala isso aqui, fala assim, vem cá, eu não tenho nada a ver com a sua mãe. Só vai chatear, você está entendendo? Eu não tenho nada a ver com isso, tá certo? Por sinal, quando ela foi lá, ela foi até com o marido, o negócio todo. Você falou que o macho não é bem de casa sensata, né? Então, é lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito, dentro da situação toda. Agora, por exemplo, teria que estudar aí. O camarada lá em matéria dos filhos dele, hoje, e o camarada da época do garimpo, meu pai, entendeu? Teria que estudar outras coisas, por exemplo, qual a relação dessa mãe e do pai com ele e com essa turma. Isso aí eu não sei. Nós nunca estudamos, eu nem vi os filhos dele, eu não conheço. Entendeu? Então isso tudo teria que ver. Agora, por exemplo, por que é que vai me procurar? Presta atenção. Ele morre mais de uma década aí para trás. Agora ele chega, na hora que vem, a gente vê que é ele, então que ele já vem, ele está preparado para vir. Já vai recuperar uma condição. Vai ajustar alguma coisa. E outra coisa, ele é do mesmo jeito. Teve gente agora que esteve lá na firma dele, falou que lá tudo é 100%, o negócio tudo arrumado, o negócio tudo... Meu pai era isso. Agora você vê, a personalidade, com certos trafores que ela tem, ela não perde. Aquilo está vivo, está funcionando. O negócio está ali. Mas agora tem outros que, aquilo que diz respeito ao corpo, tudo muda. Agora eu estudei isso muito. Para ver se... Tem muitos outros casos que eu vi. Eu vi muita gente assim. É tudo calado. Agora, estudo está para ser estudado. Vocês, com o tempo, às vezes, vai brotar na cabeça de alguns de vocês todos esses fenômenos com essa coisa. Tem muita coisa para escrever, para estudar aí. Tem muita coisa para desbravar. Entende? Muita coisa para ser feita nesse sentido. Agora, isso vai acontecer mais com vocês quando amadurecer mais. Tem que amadurecer mais. Eu, para mim, a turma do Greenvex vai ter muita gente que vai ter essas coisas. Vai começar a ver. Então, a hora que a reencarnação ficar exposta na rua, fazendo desfile de carnaval, vai mudar. Está entendendo? Desfile. Tem um livro que eu recebi com o Chico, chama Almas em Desfile. Entendeu? É isso. Lá tem essas almas todas com o negócio. Eu não sei. Mudou a árvore, mas está todos no mesmo formato. Quando você conversou com a mãe, que você deu essa ideia que ela ia ter uma nova oportunidade. Você teve uma ideia que seria ele? Naquele momento estava... Dentro de mim, eu tinha... Aqui, ó. Dentro de mim, eu tinha uma convicção plena, mas não podia falar nada. Eu nunca falei nada, só esperei para ver o que dava. Assim, é 90% dos meus casos. Às vezes tem convicção, sei tudo, mas não posso falar nada. Porque como é que você vai comprovar? Agora, com o tempo, por isso que isso é que me deu a ideia de criar a palavra verbação e a ciência, verbaciologia. É isso. Faz primeiro e deixa acontecer. Deixa o seu produto falar por você. E não você falar antes. Entendeu ou não? Você está entendendo o que é o produto falar antes? Ele fala antes de você, não é você que vai proclamar o seu produto, é o seu produto é que vai falar. Não, a indústria é boa. Esse é que é o caminho bravo, isso é o difícil. Isso é a verbação. Eu sabia tudo, pois é, mas veja, não. O pior dessa história toda, que hoje eu abro o jogo para vocês, é o problema do Zéfiro. Hoje eu posso falar do Zéfiro, já não está uma coisa assim tão deslocada ou excessiva. Você já deve... Não, o Valdo até que pode ser que seja assim.
Mas antes, se eu falar, você estava perdido. Eu com 15 anos cheguei lá e falei, não, eu fui esse cara aí. Eu sabia. Lembrava tudo. Aí eu falei assim, quem é você, menino? Você está cheirando coeiro. É assim que eles falavam. Não é isso? Fralda, eles falam coeiro. Você está cheirando coeiro, meu filho. O que é isso? Agora, o que é que eu ficava? Eu me reduzia à minha insignificância. Me recolhia à minha infinitude mínima. Você sabe o que é infinitude mínima? É infinitesimal o negócio. Agora, hoje não. Hoje a gente já pode mostrar. É o negócio da verbaciologia. Foi por isso que eu chegava e falava assim, é bom agora você explicar. Agora você veja o mecanismo. Eu estou me expondo com essa história toda para clarear a ideia de vocês. Vocês entenderem o que é que se passa. Principalmente em matéria de parapsiquismo, o problema da multidimensionalidade. Você entende isso, né? Agora, por exemplo, você acha que eu fui o Zéfiro? Você admite isso? Você tem uma certa convicção sobre isso, Antônio? Quer dizer, eu tenho gabarito para ter sido o Zéfiro, mesmo sendo um espírito que não é bem essas coisas que está aí, né? É um espírito familiar. Mas, pelo menos, ele tinha uma certa lucidez. Entendeu? O processo todo tem muita coerência, muita lógica. Pois é. Mas antes não tinha. Você já pensou eu falar isso em 1947? Como é que é? Com 15 anos. Foi a hora que eu sabia disso tudo. Via lá os fenômenos. Por sinal, eu vi o negócio dos fenômenos que eles falaram, que eu arranjei, que tinha 50 fenômenos. Que era não, era 222 fenômenos que eu fiz. Fiz a listagem. Que é isso? Os caras estão falando na internet que eu falei que era 50. Uma vozinha. Não, só 54 já tem lá. Eu, para mim, eles falaram baseado nisso. Porque lá está escrito 50. Mas o negócio era 222. Agora veja, eu menino, vou falar uma coisa dessa. Vocês, olha aqui, é baseado nessa minha experiência, nessa vida principalmente, que eu tenho assim, toda essa minha, vamos dizer, uma certa paciência com os jovens do Greenvex, desde que a gente fez. Porque eu vejo, né, o que eu passei, a gente vê quando eles chegam, dá pena. E outra coisa, hoje, como já tem muita gente com 30, 40, 50, 60 anos, que está sabendo mais das coisas, esse então descasca qualquer um que chegar. O negócio é difícil. Então eu tenho muita pena dessa turma, porque eu senti isso na pele. Eu sei como é que é isso. Agora, eu falo para todos eles, esconde seus ases. Não mostre seu jogo. Como falava minha mãe, meu filho, jogue com a carta de menos. Não tem expressão dessa em Minas? Jogue com uma carta de menos. Quer dizer, esconda seus ases. Não está na hora de mostrar. Não exponha as cartas. Porque o povo não entende. Não adianta nada você querer expor uma situação para clarear tudo, sendo que eles não vão entender. Em vez de clarear, você vai ensombrear tudo. Você vai enegrecer o ambiente, o panorama, em vez de ajudar, não esclarece. Agora, a tarefa do esclarecimento tem que ter esse jogo de cintura. Você não pode ser assodado, impulsivo, precipitado numa coisa dessa. Agora, uma coisa séria, precisa de você viver mais. Para viver mais, você tem que cuidar do corpo. Olha o negócio, a concomitância. E olha a contrapontologia. Então, você fazer uma coisa dessa, você tem que cuidar do corpo também, porque senão você não dura. Para chegar num nível que as coisas, os fatos vão ser a seu favor. Nada como um dia depois do outro. Quem ri por último pode estar rindo melhor, depende do que quer. Tá? É a condição. O Zéfiro, olha, que ele foi, nesse período da minha intermissão, foi nos 1700. Já tinha. Outra coisa, ele diz respeito à época do meu mantra. Esse meu mantra é antes de 1100. Você tem uma ideia disso? Que eu sei isso. Agora, essas coisas todas vêm de muito tempo. Vocês têm que lembrar o seguinte, gente, muitos de nós aqui, eu já falei isso a vocês.
Tudo foi pitcha. Nós trabalhamos com oráculo. Agora, o oráculo, por vários séculos que aquilo funcionou. E outra coisa, antes de Cristo, é antes dessa era nossa, é antes desses 2000 anos. Pensem nisso. Agora veja, vocês já eram médios nisso. Onde é que está o seu parapsiquismo? Cadê? Como diz o cara, que ninguém saia, vamos ver onde é que está. Que ninguém saia, pode estar no seu bolso, vamos ver. Entende? Não é mau uso. Vocês não têm culpa muito de nada nisso. Não. É a necessidade de melhorar o mental soma. Todas essas vidas, não adiantava nada. Você chegar e bancar aquela criança, falar as coisas, ser médium. Isso aí, a gatinha às vezes lá em casa é médium. Ela não tem noção de nada disso, que adianta? Você está entendendo? Então, mental soma, Adriana. Mental soma. Isso. Tem que entrar no transe. O processo é o transe. Agora, o transe podia ser isso mesmo. Emanação vulcânica, um processo de bebida, alguma coisa, um remédio que ela tomou. A infusão. Tem vários nomes para isso, a infusão do vapor, feita com planta, isso tudo. Agora, muitos de nós aqui usamos isso, tudo quanto é tipo. Vidas diferentes. Sabe que o Raymond Moody, com filosofia, porque ele tem um curso de filosofia, ele foi para a Grécia, ele fez as pesquisas todas, ele sabe tudo dos oráculos, ele esteve nos lugares, repetiu a experiência, deu certo e ele nega. Olha, mas todo mundo é assim. Ele materializou para ele dentro da experiência. Escuta. Mas todo mundo é assim. A América Society toda foi assim. Por isso que depois eu joguei a toalha. Falei assim, não posso perder tempo mais com vocês. Aqui, ó. Aquele negócio, ó. Gente, mas não é isso. Olha nesse livro do oráculo. Eu expliquei isso aqui, ó. Malu, eu falei aqui, eu trouxe o livro. Você não estava aí no dia? O livro do oráculo, está o Rei, que é o maior cientista deles, está o mais severo, o mais duro. Ele teve um negócio, viu tudo, com clara audiência, e ele negou tudo, mas depois ele seguiu. O negócio deu certo, mas ele não assume nada disso. Não, o Moody eu tinha falado, olha, esse cara é muito bom, mas ele é prostituído. Eu falei isso desde o início. Agora, ó. O que é brabo é isso aqui, é o dinheiro. Esse povo tudo domina por isso. Agora, os piores é o povo lá do Stevenson. Esses que são os mais bravos, que é o que eu vi. E olha, o cara trabalhou muito nessa coisa toda, mas muito poderoso, cheio de dinheiro. Eu nem sei se ele está vivo mais. Nem estou sabendo. Dessomou? É mesmo? 2007. Agora? Ano passado? Esse aí a gente precisa de ajudá-lo, coitado. Ele está embananado com as coisas, muito bravo. Então é preciso de ver se acabou a ditadura. É que é capaz de ter entrado um outro lá. Tem uns caras bravos atrás. Aquilo é uma máfia. Máfia de Washington. Não é fácil. Esse é um dos piores que tem. Eu conheci o Steve assim, ó, só. Mas nunca quis entrar em muita coisa. Muito difícil. 2.200 casos, né? Ele levantou de Foi. Agora, muita gente, ele mandava em tudo, que é muito dinheiro. Arranjou um monte de coisa. Dominava tudo. É esse que a gente teve que. Eu tive que segurar muita coisa lá. Meus negócios com a American Society eu não deixei mais cedo por causa disso. Senão eu tinha acabado com aquilo tudo de uma hora para outra. A hora que eu saí, eu não sei, que o negócio lá bichou um pouco, mas eu não sei como é que está. Mas quando eu saí, ainda estava tudo funcionando. Deixou o negócio funcionando. Agora, escuta só. Vinha, de vez em não, vários tinham contato com a gente, esse negócio todo lá também e tal. Mas veja, você lembra do Alvarado, que foi o primeiro cara que escreveu sobre projeções da consciência?
Eu tinha fé no camarada, confiança, fé. Eu acreditava nele. Presta atenção, olha o termo que eu estou usando. Assim, quem sabe que esse cara, ele é uma promessa. Pode ser que vai acontecer. Agora, lá pelas tantas, ele queria crescer, foi para o Partido do Povo, vem vestidos com o negócio todo, segura, pronto. Amordaçaram o cara. Eu não vi mais nada dele que tenha acontecido por causa disso. Agora, eu vi que tinha acontecido, falei alguma coisa na American Society. Aí a turma vem falar, não, ele está manipulado, acabou, não tem mais jeito. Agora, com dinheiro, posição, função, cargo, sobrevivência, processo da fama, manter o status científico, acadêmico, acabou, liquidou com o cara. E a gente tinha esperança. Esse foi um dos últimos. Tudo deu para trás. Agora, todos eles, quando falam da gente, põem um pé atrás. Tudo. Mas lá no fundo, eles sabem que eu tenho razão. São esses que chegaram para mim, não, você tem toda a razão. Agora veja, presta atenção, Antônio, só olha isso, como é o problema, como a baratosfera, como domina esse povo. Eu faço uma reunião, 2, 3 horas, com 40 caras que são os sponsors da American Society. Eu fiz reunião dessa mais de uma vez. Mas a última, eu falei lá com a Patrícia Quino, com o povo todo, falei assim, nunca mais vou fazer essas reuniões. Agora, olhava um por um, colocava água ao taco, falava cada coisa de cada um. Muitos melhoraram, é tanto que depois eles vinham de novo, porque queria trazer a filha, trazer não sei o quê. Todo mundo melhorava. E aí eles queriam que eu trabalhasse com Bernard Grad, que é o tal médico que atende em hospital, aquela coisa toda. Agora, a hora que acabava aquilo tudo, ninguém ficava sabendo que eu fiz a reunião na American Society, lá dentro. Aquilo extrapolava tudo que o Carlos hoje fez, os negócios, tudo que eles fizeram lá dentro. Experiência, cientista para cientista, qual é o problema? É aquele negócio lá, da Colômbia. Que há? O que adiantou? Aí eu falei, nunca mais eu vou fazer isso aqui não. Não dá mais. Você lembra também que a Colômbia depois, aquela dona lá me chamou. Mas uns 2 anos que eu tive lá, ela quis que eu voltasse lá. Eu não quis. Não quero saber de mais nada. Não dá, ué. Só querem para ele. Eles querem tirar partido das coisas. E o seguinte, é o caso desse aqui, do Levine. Ele quer ver as coisas, você está entendendo? Usar o modo dele, nem quer saber. Você não existe. Agora, são os bobos, né? Que o parapsiquismo é que manda. Eles vão demorar muito para chegar nisso tudo. Quem perde é eles, não somos nós. Agora, eu na minha condição, sabendo os outros 2 lados, eu não posso coadunar, me acumpliciar com uma coisa dessa. Né? Chega num ponto, você tem que dar um contra. Fica ruim para mim, perante os amparadores. Agora, eu lembro que tinha os caras mais velhos, os mais jovens, tudo. E outra coisa, aquilo dava um monte de filhote. Eu fazia uma reunião dessa, depois tinha que atender o amigo, que era o amigo do outro amigo, que era do amigo. Por exemplo, uma das sponsors lá é a filha do Gary Cooper, que é a Maria, uma pessoa boníssima, fora de série. Ela me pediu para atender um monte de gente. Eu fui atender depois um dos maiores pianistas que deu um problema na mão dele. Então tinha que dar força para o homem. Lá, em cima do piano dele, que ele não estava podendo tocar mais, tinha ele com Frank Sinatra, ele com Tony Bennett, ele não sei com quem, esse povo todo. Aí ele me perguntou, pois é, como é que é? Eu falei assim, não, eu conheci, olha, eu vi a turma do Sam Davis Jr., você não tem ninguém com o Sam Davis Jr.? E eu com ele na casa dele, tudo Central Park, cada apartamento imenso. Tudo isso eu atendia, com bonomia, com tranquilidade, paciência, tudo do jeito deles. Mas o que adiantava? Nunca ninguém perguntou, falou assim, vem cá, nós queríamos fazer uma dotação para o seu instituto, suas pesquisas. Nunca ninguém fez isso, porque eu também não pedia nada, né? Nunca ninguém ofereceu nada. Agora, teve aquele cara, que é o que tem o prêmio, que tem o nome dele lá, o velhinho, que esse queria trabalhar comigo. Aí me pediu os negócios sobre os médios daqui. Eu mandei para ele. Mas chegou no fim, ele cortou a maioria dos autores que ele pediu e fez uma antologia sem a gente. Saiu lá o negócio. Mirabelli, essa coisa toda. Agora veja, esse aí é riquíssimo também. Esse eu acho que já morreu também, porque esse estava velhinho.
Eu tive lá no apartamento dele mais de uma vez. E ele queria muita coisa comigo. Esse aí, a própria Patrícia, que falou assim, vem cá, mas ele dá atenção para você? Esse homem é terrível. Ele acha que ele é o rei do cosmos. Ele dá atenção para você? Dá. Quer saber das coisas, sempre pergunta. Sempre fala que quando eu chegar em New York, eu devo dar um telefonema para ele para ver se ele encontra comigo. Eu estive na casa dele. Lá, esse homem nem estava. O nome dele é Image. Entende? Heimich. Você comentou que a SPS estaria fechando. Pois é. Agora, eu falei isso para eles. Esse foi o motivo que eu falei, olha, vamos fazer em Montauk que o negócio não vai fechar. O dia que fechar lá, vocês fiquem em Montauk. Mas o negócio deu para trás. Eu sei que eu visitei com ela um advogado aposentado lá, que ele queria dar, só ele queria dar $5 milhões para fazer a instituição lá. Mas o negócio tudo deu para trás depois. Sabe esse negócio dos Estados Unidos? Não, é terrível. Agora, quem tinha razão eram os amparadores em 1966, que foi a última vez que eles me cantaram, né? Para eu ficar lá. E que eu dei contra. E que o povo não entendeu, né? As propostas eram imperdíveis. Do ponto de vista de sobrevivência, de tudo. Independência econômica, financeira, tudo. É mais do que petrodólar, a situação do jeito que era para mim. Pra você ter uma ideia, tinha cara que queria fazer festa para mim em outro país. Em Trinidad e Tobago. Eles queriam que eu fosse lá nas Canárias, o negócio todo. Agora, são esses que me deram o iate, junto com os que eu pude andar na China. Eles queriam fazer festa grande só para me seduzir. Entendeu? Aquele negócio do envolvimento, você arranjar a pessoa. Agora, comigo, o que é que eles viam em mim que valia a pena? Primeiro, meu sotaque de inglês. Naquilo que eles precisavam, ia ajudar demais. Esse povo que era do Oriente. Devido ao problema de contato, a imagem. Outra coisa. Segundo, o meu processo de ser médico. Terceiro, problema de ser médico e paranormal para eles. Isso aí era muito importante. Então, o meu pedigree era o melhor que eles arranjaram. Eles queriam comprar tudo quanto era jeito. Agora, lá também eu perdi amigo por causa disso. Paulo, mas vamos entrar nessa, vamos. Eles estão dando a festa, vamos lá nesse negócio. Eu falei, não quero saber disso. Agora, eu rodei 4 meses com eles. Eles queriam rodar 4 anos. Tinha dinheiro para tudo. Eu não quis entrar nessa. Agora, quando eles foram falar, mas vem cá, você vai ficar no Brasil, sem recurso nenhum, sem nada. Eu falei assim, não, é o meu país da aventura. Lá eu tenho mais liberdade de fazer as coisas do que aqui nos Estados Unidos. Eu estava certo. Pois é, mas dinheiro não resolve. O dinheiro, gente, ele vai, ajuda, calça, faz uma opção de coisa. Mas a essência mesmo do trabalho, do ponto de vista assim, evolutivo maior, não é feito pelo dinheiro. Você veja, uma bibliografia. Só o dinheiro não compra a bibliografia. Tem certos livros, por exemplo, que você não adianta você querer pagar muito, você não acha. É difícil. Isso tudo eu passei por isso. Agora, tem as ilusões, você usa o unirismo deles. É o meu negócio lá que eu falo. Minha técnica que eu aprendi em Hollywood, usar limusine, bermuda, motorista tudo enfartelado. Isso tudo é sério. Entende? Para mostrar que você é tão rico ou mais do que eles. O negócio é esse, era nada, né? Uma pobreza danada, não sei a situação, mas era o jeito. Era o jeito. E você há de ver, com o passar do tempo, até os meus motoristas todos acreditavam que eu era muito rico mesmo. Se você conseguiu convencer o motorista, acabou. Você já convenceu o mundo. Não tem mais nada. Agora, não é terrível isso tudo? Eu vendo de um lado e do outro. Agora, tudo, eu devo muito disso aos amparadores. Eu escapei de muita coisa. Homem super. Bom, esses personagens todos, existiam consciências que eram afins e assediadores também nesse meio, no passado. Sempre, o tempo todo. O tempo todo. Então, uma pessoa super carregada.
Tem alguns que apareciam na American Society, tudo é gente da parapsicologia. Mas o povo tinha medo de falar com ele. Então, quando eu estava lá, quem ia conversar era eu. Cara, você sabe aquele negócio da nuvenzinha carregada de tempestade em cima do cara o tempo todo? Ele chegava, o teto caía na sua cabeça. E todos esses personagens fazem parte do mesmo grupo evolutivo nosso? Não, são milhões de consciência, né? Tem de tudo. Né? Eu falo que cada grupo que uma pessoa tem, o seu grupo evolutivo dela, todo, são milhões de consciência. Agora, por exemplo, os seus milhões pode ser diferente do Antônio, pode ser diferente do meu, pode ser diferente da Malu. Alguns elementos não são a mesma coisa. Entendeu como é que é? Mas sempre são milhões. Agora, esse ambiente materialista, mas eles têm assim, uma atração, um glamour todo especial para a parte parapsíquica. Tem. Eles são fascinados. É o meu caso. Veja, ele põe apelido na gente, mas é um apelido, até um certo ponto, é de gracejo, é pejorativo, mas ao mesmo tempo ele é carinhoso. Então, por exemplo, Brazilian Crazy. Presta atenção. Crazy. Não, Our Brazilian Crazy. Esse Our é muito importante. Nosso. A hora que põe o nosso, que é o Chico Xavier que gostava de usar o nosso, que ele aprendeu isso com esse povo, né? Tudo era o nosso. Não, o nosso Marcelo, a nossa Malu, era assim que ele falava. O Chico, tudo dele era assim. Está entendendo? Agora lá os americanos são isso. Está entendendo? Tem de tudo. Agora, tudo é um problema de negócio. Ver o resultado. Lá no fundo é isso. Agora, eles não conseguem. Isso aí é que a gente vê. Eu não vi ninguém lá que conseguisse separar o capitalismo selvagem do parapsiquismo. Por isso que o negócio não sobe. Esse aqui a doença é essa, viu, Malu? Eles não sabem separar uma coisa da outra. Mistura não vai. Sempre é na política visando dollar sign, quer dizer, o sinal do dólar, o código, o cifrão do dólar. Poder. O negócio é o poder. Poder. A barra toda é poder. Agora, o egão, né? Um egão muito grande. Cada um acotovelando com o outro, cortando a cabeça. E o cara que tem muito dinheiro corrompe todos os pobres que chegam. E todo mundo fica subordinado a ele. É o caso do Alvarado com Stevens. Agora, ó, o cara lá da África entrava nessa. O outro lá no fim do mundo da Índia entrava nessa. Agora, lá pelas tantas, eles não aguentam isso, esse povo de fora, né? Uma vez eu lembro que a American Society queria fazer a revista, sabe como é a técnica deles lá? Eles queriam fazer com um problema internacional. Então, fazia assim, começava fazendo uma espécie de news interno, sabe? Então, um house organ. Mas eu falei assim, esse povo... mais forte que o dólar, então isso já está diminuindo. Não, hoje está, mas aqui, ó. Mas você tem que lembrar, tem uma coisinha só séria, que eu quero lembrar, que eu falei isso em Portugal, a última vez que eu estive lá. Os americanos e os ingleses compraram, por exemplo, tudo que é do Porto. O vinho português não é mais português. Outra coisa, o cider rice, aquele negócio, o rice, que é o negócio o Toys R Us, de criança, eles entraram em Portugal. Nem no Brasil não tem aquilo. Aquilo é um dos negócios mais devastadores que tem. É aquilo, aquela outra grandona deles lá, McDonald's, esse troço. A hora que entra, eles tomaram conta de tudo. A hora que eu vi o Toys R Us, eu falei assim, vocês não falam não. Vocês já se venderam mais para os Estados Unidos que o Brasil. Lá não tem esse Toys R Us. O Brasil ainda não tem, né? Parece até hoje ainda não tem, né? Pois é. Mas o Toys R Us não tem, né? Não, mas a Globo é americana, você sabe. Foi os americanos que seguraram, hein? Que ajudaram o nosso amigo. O Time Life. Todo mundo sabe do escândalo que houve. Mas até hoje eles estão comprando todo mundo. Olha só, todo mundo tinha esperança do Fernando Henrique. Chega lá, ele vende tudo. Dá o Vale do Rio Doce a troco de banana. Me deu até vontade de comprar o Vale do Rio Doce, tão barato que era. Uma vergonha total.
Gente, o negócio vale bilhões. E foi comprado por alguns milhões. Uma loucura aquilo. Isso tudo é o Fernando Henrique, para poder fazer a segunda eleição lá, ser reeleito. Está na história. Isso aí eles não vão esquecer dele nunca. E olha, era um sociólogo, é um dos maiores eruditos que o Brasil já teve como presidente. O cara é culto, milhão de coisa. Olha o que deu. O Brasil tem uma sina do passado danado. Tem. Né? Será que a gente matou muito índio? Ou matou muito escravo, né? Foi o último país a deixar a escravatura? Será que foi isso? Como é que é? É. Não é fácil, né? Você já estudou esse negócio, né, da venda da Vale, por exemplo? Agora, o pior da história não é isso, não. O pior da história é que os americanos fazem a avaliação por baixo até hoje. O negócio que tinha que ser, por exemplo, 2 bilhões, eles colocam lá 150 milhões. Essas firmas americanas fazem isso. Um dia desse estive conversando com o Rodrigo até sobre isso. Tem muita gente que já está vendo essa história. Você não pode confiar em Banco Mundial, FMI, nada disso. Tudo vendido. Não dá nada. Vai. Agora, essas coisas, vamos ver com o euro e a China, que tem que arranjar outros poderes para aparecer para o negócio melhorar. Fazer concorrência. Os americanos eles são muito soberbos, né? Não, mas isso é fininho, né? Pequeno. O problema não é esse, não. Eles são, Aqui no Brasil nós fazemos jeitinho. Lá eles fazem o jeitinho, que é o jeitão. Aqui se rouba, por exemplo, em matéria de milhares. Lá eles roubam na base de bilhões. Não é fácil. As revistas brasileiras agora estão trazendo até as bobagens todas que andaram fazendo. As revistas mesmo dessa semana estão falando nisso lá. Na era Lula, o processo aqui agora são de milhões também. São, agora com os bancos. Mas os bancos é que estão mandando. E outra coisa, estão mandando cada vez mais. Agora são as teles, né? As teles estão entrando aí para valer. Aí tem até as parentes da Laura, lá, os parentes dela. Da Teles. Parente seu, porque tudo é espanhol. Está dominando a Espanha agora. Aí também tem muita maracutaia atrás disso. Agora aí é o PT, né? PT. Agora, se esse povo roubasse, pelo menos fizesse alguma coisa, mas não é, eles não são nem igual o Paulo Maluf. Eles roubam e não estão fazendo nada. Isso é que é o duro. Não sabe nada, né? Não, a torneira de ouro não é isso. A maçaneta com pedra preciosa. Agora, mas muita gente desse povo é da monarquia que está aí. Querem imitar o que era no passado. Agora, fazer isso no Brasil? Brasil no samba? Ah, mas você é um representante. Eu também sou. Parece que ninguém é, né? E agora a gente vai ser online. A gente vai ser online. Tem muito bem acompanhado. Laura, você é uma rainha simpática. Tá certo? Então, acabou, isso é ótimo, é positivo. Não, mas você é baronesa, né? Ela quer ser só baronesa, não quer ser rainha. Não. Tá bem, você é a baronesa. Baronesa. É uma faixa, né? O Brasil tem várias baronesas até hoje. Inclusive, a neta do André Luiz é baronesa. A neta do André Luiz, é a condessa de Valdiner. Ela é a baronesa, parece que agora é condessa, não sei, mas é baronesa de Valdiner, da França. Ele está fazendo um catálogo da Petrobras de meio ambiente. Ele tem caminho. A situação era completamente. Está defendendo aí. Vai fazer um catálogo
obrigado, está entregue as baratas. Não, vão ver que no sábado é capaz de eu estar pedindo esmola. Né? Não, mas o escândalo não foi esse, mano. Tá por fora. O escândalo foi quando ele casou com uma jornalista. Aí pegou fogo o negócio. Sim, mas esse negócio de jornalista está na moda, né? O povo gosta disso. Uma jornalista que aparecia super. Agora me conta, ô Malo, falando, não, agora, vamos sair da sua monarquia e vamos passar para a monarquia da Malo. Aqui, vamos passar. Então, Malo, você viu o negócio do Sarkozy? A dona que eles casaram escondido, estão mostrando ela pelada agora, tudo quanto é lá do mundo inteiro. Não, pelada, pelada de aliança com o peito de fora. Aquele negócio, peito de fora. Aqui, ó, peito todo de fora, aliança e tal. Sarkozy. Pois é. É. Não, ele é um playboy, né? Parece um negócio. Não é preciso acabar com aquela porra, senão não vai não. A prepotência é demais. Aquilo ali é mais. Mas o Sarkozy. Agora eu vi desde que ele apareceu, eu falei assim, opa, está começando a aparecer uma luz no fim do túnel. Viva Paris! Foi. Foi, caiu fora. Foi. Poder é poder, pois é. Foi. Porque no se calla está creando lo pensé. Mas Sarkozy. Tem coisa para a gente pensar com Sarkozy. Agora, a Hillary, pois é, a Hillary, você sabe, é hilária, né? Hillary é hilária, até isso, ela é cômica. Não, o problema é o Clinton que está mandando. Quem está fazendo o negócio da Hillary, tudo é ele que está fazendo tudo. Agora veja, pode ser até que ela vai ser eleita, e é o Clinton que vai mandar. Ele vai voltar ao poder. Agora, não sei se ele vai voltar agora, porque agora ele tem que arranjar outra Mônica, né? Se tiver outra agora. Mas eles já são veteranos, tem know-how, veteranos, eles já sabem como fazer. Agora, o negócio era o Clinton dar umas aulas para o Sarkozy. É isso que eu estava pensando. Se eu tivesse um blog, são essas coisas que eu ia escrever. Assim, olha, uma carta para o nosso Clinton, o grande presidente Clinton. Que tal você encontrar e dar umas lições e ser um preceptor durante pelo menos um mês para o Sarkozy? Que tal ajudar um pouco a Europa, tal? Já que você está fazendo assistência? Afinal de contas, o outro lá não está fazendo assistência sobre o tempo, a ecologia, tudo isso? Então faça a mesma coisa. Os ex-presidentes dos Estados Unidos gostam disso. No Brasil, não. Eles gostam de... É o Sarney, né, que está dominando tudo por baixo, aquele negócio todo. Eles não têm a vocação dos americanos. Que é uma pena, né? Mas, gente, tem mais alguma coisa? O Roberto não está aí hoje, não, né? Onde é que está? Onde aqui? A definologia. Por alto. O que você quer? O quê? Sim, por alto? Não. Porra aqui, sim. Esse é. Mas por alto, não. Não existe por alto. Agora, por aqui que o povo não gosta. Que fala que é porra aqui. Que isso é piada. Aqui não é, não. Tem que ter dois R. Sim. Aonde? A cripto está faltando um P no primeiro, não é isso? Tá. Esse nós já vimos. Tem mais alguma coisa? Aonde?
Aonde é numerologia, o que que é? O que que você quer? Ah, o despersonalismo. Tá certo. Isso aqui a gente já corrigiu lá também. Mais alguma coisa aí? Que esse aqui está cheio de coisa. Uma dúvida aqui. A masculinologia e femininologia tem bastante diferença entre... Tem. As mulheres são diferentes dos homens. Você não sabia? Chateando, Marcelo. As mulheres são diferentes de homem. O homem é diferente de mulher. Não, não é. Deixa eu explicar. Isso aí tem um critério. Em matéria de homem, quase sempre eu coloco mais os homens que são mais conhecidos como coisa errada. Então, a maioria entra por aí. Esse aqui, por exemplo, tem mais que a gente colocou. Sonhador acordado, lá não tem da mulher. Ó. Entende? Esse aqui pega mais. Mulher, você sabe, a gente não bate nem com a flor. Tem que ser com o martelo. Entende? Mas eu, por exemplo, quase sempre, quando tem nomes, quase sempre que predomina de homem. Agora, no geral, isso acontece, não é por causa de mim só, não. É assim mesmo. Mulher tem menos. Agora, tem coisa que às vezes você tem que falar de mulher mesmo. Você não vai falar o Cassandro, só existe a Cassandra. Não tem jeito, entendeu? Outra coisa também, essa aí, qual que é aquela dona que é bobinha, que é ingênua? Você não vai falar o poliano, tem que ser a poliana, entendeu? É isso. A intenção é essa. Mas é que esse aqui, ele destoa bastante. É. O que você quer? Você querendo, faz aí, Marcelo, uma redação e me dá que eu vou estudar. Você sabe, eu toco qualquer redação que fizerem, para a gente estudar. Por sinal, a última agora que está mexendo nessas redações é a Laura. Com muito gabarito. Ela vê o que está faltando, aqui, ó, o que ela está me dando aqui para examinar em cada um deles. Eu, às vezes, aproveito 1, 2, 3 dados que ela me dá. Às vezes tem sua razão. E outra coisa, ela está fazendo isso sem consultar nada da cabeça dela. Muito fora de série. Uma dúvida. Entende? Agora, mais alguma coisa aí, minha gente? Eu quero dizer para vocês que nós temos aí, hoje, 12 temas para a nossa eleição, tá certo? Pessoal, depois da eleição, vamos ter 3 recados, um da Lívia, outro do Cícero e outro do Loche. E eu queria falar para vocês que ontem eu enviei